Grande e positiva foi a repercussão da mensagem do domingo passado pela manhã. Passei na universidade e agora parte 1. Até hoje, as repercussões da explanação daquele tema, justificando muitos de nossa igreja, jovens, adolescentes já na fase da juventude, passando nos vestibulares, nas provas de admissão ao ensino superior, seja no sistema privado ou no público, e muito nos alegra a vitória destes irmãos, uma vitória comemorada com os pais e os amigos, e nós como Igreja do Senhor também nos alegramos. Então justifica esta palavra com uma boa repercussão, muitas pessoas compartilhando o link, muita gente dizendo: eu não tinha a mínima ideia como era, eu mudei o meu conceito de ciência, de religião, de fé. Pessoas comentando comigo reflexões que nunca tinham tido a partir da palavra do domingo passado. E como o tema é extenso, eu resolvi então tratar novamente, dando assim o mesmo tema, na parte 2. O texto, a nossa base bíblica, está no Salmo 119, que eu utilizarei no final da mensagem, destacando também outros textos que assim cooperam para o desenvolvimento, o testemunho e o trabalho da juventude na universidade. O Salmo 119, veja comigo o verso de número 9. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando segundo a tua palavra? Rapidamente, algumas considerações com a mensagem Passei na Universidade, parte 1. Fiz aqui um retrospecto do estabelecimento das primeiras universidades na Europa. Universidades que nasceram num berço católico com o magistério e com as atividades papais, que naquela época tinham o poder de determinar a abertura do ensino. E falei que naquela época, da Idade Média, idade considerada a Idade Média, o ensino da teologia, o ensino da medicina, do direito, que eram preponderantes, fundamentais, eram as primeiras cadeiras das primeiras universidades estabelecidas na Europa. E depois, com o iluminismo, a renascença, a arte entra, a escultura e tantos outros desenvolvimentos artísticos que a Europa se mobiliza, na Itália, na França e tantos, e assim o ensino vai sendo disseminado, expandido, e percebemos o ingresso da universidade nos Estados Unidos também, já com um braço protestante que sai da Europa e vai para os Estados Unidos, e, consequentemente, o avanço e o crescimento do ensino superior às universidades. Falei também no domingo sobre o jovem e as profissões, a importância da profissão, a importância do ambiente acadêmico, a importância do estudo para o desenvolvimento de um país, de uma sociedade e para o desenvolvimento da própria pessoa. E eu quero, então, nesta manhã, dando continuidade, também algumas abordagens. E quero também comentar aquilo que uma internauta apontou na sua observação com relação à mensagem. Eu tenho o hábito de acompanhar as mensagens que são postadas no nosso chat, mensagens muitas vezes de crítica, e nós temos que estar abertos às críticas, mensagens de elogios, e eu costumo dizer que elogio é igual chiclete, você masca, tira o açúcar gostoso e joga fora. Mas é importante, e uma internauta disse o seguinte: a conta não pode ser jogada inteiramente na universidade. Que conta? A perda da fé do jovem cristão. Ela disse o seguinte: não podemos responsabilizar unicamente a faculdade, a universidade, pelo jovem cristão que nasce no ambiente da igreja, vai para a universidade e lá ele perde a fé. Eles se envolvem com algumas coisas, eles se envolvem com alguns movimentos, ele se distancia da fé
ele passa a questionar muita coisa e a coisa se torna perigosa e ele acaba esquecendo do tempo em que ele era fervoroso na fé, crente. E esta internauta tem razão. Não é somente a universidade a única responsável pela perda da fé do jovem crente ou de qualquer outra pessoa. E aí eu quero destacar em primeiro lugar, é importante o preparo individual. É importante que cada um tenha o desenvolvimento espiritual como prioridade para vencer os embates. E eu quero destacar então a importância do preparo individual do ponto de vista espiritual. E quando eu terminei a pregação no domingo passado, um pastor do Rio de Janeiro, que aqui estava, fez uma observação comigo dizendo o seguinte, que numa pesquisa de jovens crentes que estavam na universidade, foi perguntado aos jovens o que era mais importante, o que era importante que ele passando pela faculdade não perdesse a sua fé. E o resultado foi o seguinte, a experiência com Deus. Porque muitas vezes nós pensamos que a nossa fé cristã, ela só precisa ser desenvolvida do aspecto racional, e tem que ser, a fé é racional, a fé traz entendimento, a fé traz equilíbrio, mas é importante também que o crente, o jovem cristão, desenvolva a sua experiência com Deus, conhecê-lo, viver para Ele, buscá-lo. Este preparo espiritual, ele é fundamental, e para isso a sua vida devocional. Não renunciar à sua vida devocional. Se é difícil fora da universidade, mais difícil será dentro de um ambiente da universidade, em que você encontrará inúmeras pessoas com várias ideologias, com cosmovisão diferente daquela que você aprendeu, e com o passado, e com o histórico familiar, e tantos outros itens que você conviverá com estas pessoas. E você precisa estar preparado para enfrentar essas dificuldades, estes embates, de ouvir determinadas coisas que você ouvirá na universidade. Como, por exemplo, não há verdades absolutas, isso vem sendo disseminado muito de um tempo para cá. Quando eu era criança não tinha isso, nós não ouvíamos isso, que a verdade para mim, não é para você, e cada um tem a sua verdade. Isso, se nós pensarmos direitinho, esta conta não fecha. E eu não quero entrar nesse aspecto da filosofia aqui, não é a proposta desse tema, mas eu quero voltar futuramente neste tema, porque nós temos muita literatura, muitos cientistas que trabalham a questão da fé. Mas nós estaremos ouvindo, aqueles ouvirão, tudo é relativo, relativização da fé cristã, das convicções, da fé e da salvação em Cristo Jesus, questionamentos que serão feitos, contrariando a sua fé e a sua crença no único Senhor e Salvador da sua vida, que nos traz segurança e nos traz esperança. Uma outra coisa que você poderá ouvir no ambiente acadêmico, esqueça tudo que você aprendeu até aqui. Delete. A partir de agora é uma nova vida, apague tudo que você aprendeu até aqui. Como que você tivesse que abandonar, desprezar aquilo que você aprendeu com relação à sua fé e com relação aos seus valores e à sua vida familiar. Este é o desafio de alguns ambientes acadêmicos, não todos, e aqui novamente eu falo, não generalizo, não estou aqui abarcando toda a docência, todas as universidades, não estou aqui dizendo que todo o ensino da universidade ele é danoso, ele é complexo dentro desse aspecto, mas nós sabemos que o ambiente universitário tem contribuído sim em muito para combater os valores que cremos, a palavra que acreditamos e a fé que nós temos em Jesus Cristo. Muitos no espaço acadêmico ocupam determinadas lacunas, determinados espaçamentos para desenvolver as suas ideias na tentativa de influenciar outros. Também temos, e aí eu não quero me reportar a determinado grupo, porque de uma maneira muito genérica, a questão do assédio ideológico, com as várias filosofias e muitas delas sem comprovação científica, as teorias sem
sem comprovações científicas, que também poderão estar assim influenciando, propagando suas ideias, combatendo as suas convicções, e o assédio será constante. Mas a Bíblia então nos mostra essa importância do preparo espiritual. Não renunciar à nossa vida devocional com o Senhor. Nós teremos na atividade acadêmica as tarefas, as provas, os compromissos, mas de maneira nenhuma nós deveremos trocar ou abandonar o nosso momento de devocional com Deus, a nossa vida com Deus, a nossa vida com a palavra, a nossa vida com oração, colocando diante do Senhor todas as nossas dúvidas, as nossas crises. E quem já passou por um ambiente acadêmico que ouviu alguma coisa contrária, em que você respeita, em que você ouve, em que você considera a possibilidade de uma outra teoria, mas então você diz assim: mas eu creio e eu tenho a minha fé, e a minha fé é inabalável. Ainda que haja várias teorias, ainda que haja vários posicionamentos, a minha fé em Cristo Jesus. Não renunciar o tempo da palavra, de falar com Deus, a leitura de bons livros, e eu tenho sugestões de bons livros. John Stott, que é um escritor fantástico, que trabalha muito dentro dessa perspectiva universitária. Crer é também pensar. Philip Schaeffer, A Morte da Razão, um livro extraordinário, que nós temos muitos escritores, teólogos, temos escritores da sociologia, da psicologia, teólogos propriamente dito, que escrevem sobre esta fase da vida da pessoa na universidade. Boas conversas, bons amigos. E aí, interessante que nós precisamos também pensar no nosso desenvolvimento acadêmico. E aqui na igreja eu tenho discipulado um nosso amigo, o nosso irmão Ricardo. Ele é o meu discípulo e eu sou o discípulo dele. Nós temos conversado. Ele tem pós-doutorado na área de economia, de matemática, e nós temos conversado muito. E eu falei com ele: eu vou te chamar para ser entrevistado, você é professor da UNB e eu quero te chamar para ser entrevistado. Ele falou assim: não, pastor, não faça isso, não me chame lá na frente, mas eu posso contribuir. Sou professor da UNB na área de economia, matemática, e ele escreveu um texto que eu quero compartilhar com o irmão, a partir da visão de um professor universitário da UNB, a Universidade de Brasília, e que ele trata desse preparo acadêmico, preparo espiritual e o preparo acadêmico. Nosso irmão Ricardo diz assim, eu quero resumir um pouco a sua fala, perguntando a ele sobre como professor, crente, cristão, como que ele percebe, como que ele trata, qual é a visão dele com relação àquele aluno que chega no ambiente acadêmico. Ele diz assim: acho que o mais importante é o aluno se dedicar à sua formação profissional. Se ele fizer isso, terá pouco tempo para se dedicar a atividades que possam desviá-lo. Prestem atenção nas palavras do nosso querido professor. É claro que podem surgir amizades, relacionamentos, etc. Mas é desejável que isso se dê na esfera profissional, ao passo que na esfera pessoal o jovem continue a se relacionar principalmente com amigos da igreja. Outra coisa que mencionei é que no Brasil muitos jovens não ficam o tempo todo na universidade como ocorre nos Estados Unidos. A maioria mantém um vínculo forte com a família. Isso significa que se a família estiver firme e ligada à igreja, são chances do jovem permanecer no caminho. Em termos práticos, há várias oportunidades institucionais para o aluno da graduação no sentido de manter o foco acadêmico. Há, na maioria dos cursos de graduação, programas como o PET, Programa Especial de Treinamento, e o PROIC, Programa de Iniciação Científica. Para fazer parte desses programas, há seleções públicas e somente os melhores alunos entram e passam a receber bolsa de estudos no CAPES ou no CNPq. No caso do PET, o aluno fará parte de um grupo com um tutor que é um dos professores do departamento. No caso do PROIC, ele se conecta a alguma linha de pesquisa de professor do departamento. É importante frisar que a seleção é por mérito refletido no histórico escolar. Se eles tiverem queda no rendimento durante o curso, são eliminados desses programas. É muito difícil que alunos envolvidos, preste atenção, palavras do professor, é muito difícil que alunos envolvidos, como por exemplo, com política,
movimento estudantil, etc., sejam selecionados e até se mantenham nesses programas, porque a cobrança é grande. Outro ponto importante, diz o professor, é que não existe dissociação entre ensino e pesquisa na universidade. Isso porque, como as técnicas evoluem rapidamente, se o professor não estiver em contato com a fronteira da sua área, ele estará ensinando coisas defasadas. E aí ele trata de algumas outras questões aqui interessantes, a respeito do momento acadêmico, e eu quero só destacar que a sua fala é no seguinte, é no sentido de que, se o jovem se mantiver seguro do seu trabalho acadêmico, da sua formação profissional e não se envolver com outras coisas, provavelmente ele entrará, sairá e encontrará pastagens. Essa é a verdade. E esse é um alerta, porque se o aluno entra na universidade e ele começa a se envolver com outras coisas que vão tirar o foco da universidade, com certeza ele vai começar a ter problema. Então, se ele começa a perceber que ele vai transferir ou mudar a sua carreira profissional por uma outra coisa que não seja a sua formação, ele poderá colher frutos ruins. E é interessante que a família muitas vezes acredita que o indivíduo está estudando, que o indivíduo está na sala de aula, mas ele está em algum outro centro fazendo alguma outra coisa que não é aquilo que ele deveria fazer. Então, essa palavra desse docente é muito importante nesse sentido. Se você, aprovado numa universidade, pública ou privada, se você concentra os seus esforços no seu estudo, você poderá ter êxito. Aliado a isso, a sua preparação espiritual, você poderá entrar na universidade e sair mais fortalecido ainda com a sua fé. E é por isso que a universidade não está sozinha neste processo. Há um outro suporte para este momento do jovem que ingressa na universidade, a família. Talvez seja o maior suporte. A família tem a responsabilidade de, no momento da crise, no momento da dúvida, da solidão, no momento em que se descortinar as várias possibilidades, os vários caminhos em que o jovem se deparar com crises, a família é essencial neste momento. O apoio, o acompanhamento da família neste processo de construção profissional e de maturidade. A família que acompanha o aluno, o seu filho, que acompanha a sua evolução acadêmica, as suas notas, que conversa, que percebe o seu envolvimento acadêmico, os resultados e tantas outras coisas mais. Os pais não podem retirar as mãos do acompanhamento com os seus filhos. É importante que nesse momento também, como nós fazíamos quando os nossos filhos estavam lá no primário, lá no ensino fundamental, que nem é mais primário hoje, é o ensino fundamental. É fundamental mesmo? É. Professores, é isso mesmo? Ensino fundamental. Isso mesmo. Em que o pai pergunta, em que a mãe, né? Hoje o pai também faz isso, mas a mãe em geral, no passado, deixa eu ver o seu caderno, você fez a lição, você fez os exercícios, tem bilhetinho para a mãe? E às vezes alguns filhos escondem o bilhetinho da mãe, a mãe pega lá e tem 200 bilhetinhos da professora. Isso também tem que acontecer no ensino universitário, este acompanhamento, a conversa, o diálogo, o bate-papo, como está? Como tem sido a sua experiência? Convide o seu filho para tomar um sorvete, convide o seu filho para conversar sobre isso, tire o seu filho desse ambiente para que você tenha um diálogo aberto com ele. Os pais não podem retirar as suas mãos, a sua atenção com os seus filhos. Não podemos responsabilizar e jogar toda a conta pela perda da fé do cristão universitário em cima da universidade. A própria pessoa, o próprio jovem não pode abrir mão da sua vida com Deus. A família precisa ocupar o seu espaço neste momento. E é por isso que nós precisamos desenvolver algumas atividades, como por exemplo, de que maneira a família pode contribuir para o fortalecimento, para o estabelecimento, para a manutenção, para a reflexão da fé daquele aluno que está na universidade. A família é a base de sustentação de toda a espiritualidade cristã. Ela alcança as gerações, ela mantém a fé genuína e ela faz discípulos. Quem aqui já ouviu falar em culto doméstico? Alguém aqui já ouviu falar? O que é o culto doméstico? O culto doméstico é adoração em casa. O culto doméstico é aquilo que nós prestamos na igreja, prestamos em casa. É no culto doméstico que o Espírito Santo de Deus fala ao coração da pessoa.
No momento de informalidade, de conversa, de bate-papo, ajustes, poda, alertas. É no momento do culto doméstico, diante da palavra de Deus aberta, que muitas vezes com a voz rouca, sonolenta, nós ouvimos as advertências do Senhor expressas em sua palavra. Quem aqui, quando criança, nunca dormiu num culto doméstico com o pai? Quem aqui nunca dormiu? O pastor Francisco vivia dormindo, né, Francisco? Igual eu. Eu vivia dormindo no culto doméstico. Quando o pai chamava para fazer culto doméstico, já dava sono. E aí, dependendo da ala de fé, da corrente doutrinária que você crê, já diria o seguinte: isso é coisa do capeta. Falou em culto doméstico, já dá sono. E aí, quando mandava cantar, aí que a coisa também descambava. Eu aprendi muitos hinos do cantor cristão no culto doméstico. Eu aprendi a cantar letra, música, melodia, muito em cultos domésticos, em que nós gravávamos as letras, e a letra do cantor cristão, ela firmava a nossa fé, ela doutrinava a nossa fé, ela nos apresentava as riquezas da palavra de Deus em forma de canto. Então, não se preocupe se você não sabe cantar. Cante da maneira que você canta, ainda que haja alguns risos engraçados entre irmãos, entre a família, mas aquele momento é o momento da adoração ao Senhor, porque ali o Senhor exorta em amor, o Senhor produz conversão, comunhão, tira dúvidas, compartilhar. Tenha um horário definido para isto, no momento em que todos possam se reunir para um momento de compartilhar da palavra do Senhor, analisar, comentar. Tenha um livro devocional, ou tenha um guia de estudo, ou a leitura de um livro da Bíblia, como por exemplo Provérbios, com 31 capítulos, um por dia. E você, depois que você tiver feito a leitura da palavra de Deus, de uma porção, você pode orar, você pode ter um cântico, você pode inclusive ter um ofertório na sua casa, se você quiser, apresentação dos visitantes, se porventura estiver na sua casa nesse momento. E depois desse momento, você poderá, no final, ao invés de descer a escada para apertar a mão do membro da igreja, você poderá dar um beijinho no seu filho ou na sua filha, dedicando uma boa noite, um beijinho, vai dormir com Deus depois daquele momento. Esse é o momento da nossa família se reunir. A família também é importante pelo apoio emocional, acompanhamento das crises e movimentos pendulares nesta trajetória estudantil, através das conversas, do diálogo, da orientação, do direcionamento. E onde a igreja entra nisso? A igreja é importante porque ela precisa também acompanhar a sua juventude, e ela precisa utilizar da sua força benéfica para poder orientar a sua juventude. E quando eu acabei de pregar no domingo passado, descendo a rampa, um irmão da igreja falou o seguinte: pastor, quero fazer um desafio para o senhor. Eu falei: qual é, meu irmão? Ele falou: o pastor poderia fazer uma reunião com todos os jovens que passaram no vestibular, para o senhor conversar com eles, trocar ideias, trocar informações, passar a sua experiência. E eu falei com ele: está feito o compromisso, e eu quero dizer a todos os membros da igreja que passaram na universidade, eu quero dar um café para vocês na minha casa, amém? Muito fraco, não querem tomar café. Vou repetir o que eu falei: todos aqueles que passaram na universidade 2024, eu convido para um café na minha casa para conversarmos e tratarmos deste assunto sobre a universidade, fé e universidade, ciência e fé, e assim compartilhar a nossa experiência. Amém, meus irmãos? Amém. Eu quero logo depois, no momento oportuno, então entrar em contato com essa juventude que passou na universidade e convidá-los para um café lá na minha residência. A igreja é importante no apoio, no compartilhar das experiências. A igreja é importante com os ministérios de juventude que porventura haja, com palestras, rodas de conversa, amizades, grupos e temas voltados para esta área, como nós já temos em muitas igrejas, grupos voltados para o tema universidade, sermões, escola dominical e tantas outras possibilidades pelas quais o jovem pode se valer. E para concluir, irmão, como o jovem poderá manter puro o seu caminho? A palavra de Deus no Salmo 119, ela nos responde: observando segundo a tua palavra.
De que maneira o jovem pode passar pela universidade sem que a sua fé se perca e ele abandone os caminhos do Senhor? Observando, estando firme, porque na juventude, a juventude da força, da energia, da inteligência, da novidade, das possibilidades, ele não pode se contaminar com aquilo que o mundo oferece. E a resposta está na lei de Deus, e na sua lei meditar de dia e de noite. Quando vier a tentação, o convite, a curiosidade, ele está permanecendo na palavra do Senhor. Abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, os versos 16 a 24. 1 Tessalonicenses, no capítulo de número 5, os versos de 16 a 24. Este é um texto que nos traz muita luz sobre este tema, que pode ser aplicado perfeitamente neste momento de ingresso na universidade. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, os versos de 16 a 20. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda aparência do mal. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, fiel ao que vos chama, o qual também o fará. Paulo traz uma orientação aqui perfeita neste sentido. Em especial, os versos 20 e 21. Não desprezeis as profecias, ou seja, a palavra de Deus. Guardei a palavra no coração para não pecar contra o Senhor. De que maneira o jovem purificará o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. Não desprezar as profecias, para não ser desprezado por ela. Para que a Bíblia não te condene pelo mau caminho, pelo mau testemunho. Para que a Bíblia não traga juízo sobre a sua vida. Para que a Bíblia não traga sobre você aquelas prescrições e juízo para com aqueles que abandonam a fé. Irmãos, muitas vezes a pessoa abandona a fé, não é que ela vai se tornar um mau elemento, não é isso. Não estou dizendo aqui que você na universidade, perdendo a fé em Jesus Cristo, você se tornará um mau elemento, não é isso. Mas muitos perdem a fé e se tornam tão apáticos, tão distantes, como se nunca passaram pela igreja. Como se nunca viveram no ambiente da igreja do Senhor. Se tornam apáticos, frios, descrentes e quando não críticos da palavra de Deus, e muitos cresceram dentro da igreja. É uma boa pessoa, é um bom professor, é um bom profissional, é uma boa pessoa em várias áreas, mas ele se tornou frio, ele deixou que o seu primeiro amor fosse perdido, e ele então consequentemente se desvia da igreja e não encontra mais o fervor e o ardor proveniente do ambiente eclesiástico. E uma outra orientação aqui no capítulo 5, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 25, verso 21. Queria que todos os jovens lessem esse texto comigo. Está aqui na tela. Você pode ler comigo? Julgai todas as coisas, retende o que é bom. Algumas traduções dizem assim: examinai todas as coisas e retende o que é bom. Aqui vai um conselho da palavra do Senhor. Você pode examinar, você pode ler, mas você deve separar aquilo que vale a pena ser separado. Eu lembro que quando eu era jovem, estava lendo uma biografia, e não era de uma pessoa muito boa não, eu não vou nem citar aqui o nome dessa pessoa. E um diácono da igreja me viu com aquele livro na igreja lendo, um livro grosso de uma biografia de um líder mundial. E ele me viu com aquele livro, pegou o livro e falou assim: por que você está lendo a vida desse camarada? Eu não leio nada desse camarada não, é só destruição, morte da vida desse camarada. Aí eu falei assim: eu queria conhecer um pouco da história dele. Ele falou assim: você pode até conhecer, examinar e tudo, mas aquilo que não for bom você elimina dessa experiência. E logo em seguida ele me deu o conselho: por que você não pega biografias de bons homens, de boas mulheres, de boas pessoas? Pessoas que contribuíram para a história da humanidade e não de pessoas que contribuíram para a desgraça da humanidade. Isso é uma reflexão interessante. E eu falei assim: ok, vou atender o seu pedido. Peguei aquele livro e aposentei. Nunca mais voltei àquele livro.
A história de um líder da humanidade que provocou desgraça, morte de milhões de pessoas, e de fato não valeria a pena se debruçar sobre a história de um homem com características malignas, de destruição, de desrespeito às pessoas, e aquilo me fez pensar, e é um conselho que vale a pena: retende o que é bom, julgue, examine, observe. E o verso 23, abstende-vos de toda forma de mal. Para concluir, meu irmão, a sua experiência com Deus. A nossa experiência com Deus proporciona sentido de propósito e significado na vida, fortalecer a nossa fé e a nossa confiança com o Senhor. Nessa experiência diária com Deus, abrindo o nosso coração, nos aprofundando no academicismo, no estudo, mas também depositando a nossa fé humilde na presença do Senhor, buscando a orientação que Ele tem para cada um de nós, em virtude de tantos momentos que nós viveremos na universidade, longe da família, longe da igreja, mas que seja também um local em que a presença de Deus se faça presente em nosso coração. A experiência com Deus pode trazer um sentimento de alegria, de gratidão, ao reconhecer que Deus está conosco em todos os lugares, em todos os momentos, até no embate acadêmico, quando alguém desprezar a sua fé ou fazer pouco caso daquilo que você acredita. E aí, como é importante nós estudarmos a palavra de Deus e saber que muito do que a Bíblia diz tem muitas comprovações arqueológicas, tem muitas comprovações científicas, e aqueles que não sabem, que negligenciam e que estão de má fé, não sabe que a palavra de Deus possui tanta presteza, tanta realidade, tantos fatos importantes, tantos acontecimentos provados pela ciência, que a arqueologia nos últimos 50 anos tem trazido, e a própria história e outros setores do conhecimento também. A convicção do Espírito Santo em nosso coração, Deus protege, guia, orienta, o sentimento de pertencimento. Lembram de Daniel na corte da Babilônia? Daniel se manteve incontaminado, Daniel se manteve puro, Daniel se manteve fiel ao Senhor, mesmo estando em outra cultura, com uma outra cosmovisão. A nossa experiência com o Senhor é individual, deve ser buscada com seriedade, deve ser prioridade, deve ser urgente. Você estará sozinho na universidade, longe do seu ambiente, e você ali deverá buscar ao Senhor com seriedade e deverá se comportar. Isto levará à convicção da sua fé em Cristo. Poderão falar o que quiser, desprezar de qualquer maneira, mas você não será abalado, porque aquele que confia no Senhor não se abala, mas permanece para sempre, já dizia o profeta Isaías. Poderão gerar dúvidas, mas você se manterá firme, você vencerá suas crises e ajudará outras pessoas, outros jovens, com os mesmos dilemas, para que também vençam esse tempo que pode ser um dos tempos mais preciosos, mais importantes, mais incríveis da nossa vida, que é o tempo da nossa academia, da nossa universidade, do nosso estudo, da nossa preparação, da nossa formação acadêmica, que com certeza levará o pão de cada dia para a nossa casa. Não despreze as profecias, retenha o que é bom e que Deus assim o abençoe. Como purificará o jovem o seu caminho, observando-o segundo a sua palavra. Que Deus assim nos abençoe, meus irmãos, mais uma vez, a nossa alegria pela vitória alcançada destes jovens, meninos e meninas que passam ao ensino universitário. Que Deus esteja abençoando a carreira, a profissão, o desenvolvimento, os pais em todos os momentos. Que Deus assim nos abençoe.